chegou e cabeças vão rolar. Pastor Heron. Graças a Deus, é um prazer mais uma vez estar com cada um de vocês através deste canal. Estamos trazendo no dia de hoje uma nova mensagem para você. Você que gosta desse canal, das mensagens que eu trago, dos ensinos que eu trago, se inscreva no nosso canal. Clique aqui nas notificações de inscrever-se, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações e olha, lasca o dedo no joinha, com vontade mesmo, aperta o joinha com vontade, porque o YouTube mudou. O YouTube agora só manda notificação para as pessoas se aquele vídeo está recebendo o joinha. Então você, todas as vezes que assistir, já clica logo no joinha, que é para poder ter a atenção do YouTube, para que ele possa enviar notificação para os outros participantes do canal, tá bom? Lasca o dedo no joinha. Bem, hoje eu quero trazer a vocês que estão me assistindo pelo YouTube e a vocês que estão aqui no templo, dá uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus. Quero trazer a vocês uma mensagem hoje que vai trazer uma nova perspectiva de vida para você, e uma nova perspectiva sobre um dos trechos. Nós vamos ler dois trechos das Sagradas Escrituras hoje. O primeiro texto está escrito no capítulo 14 do livro de Isaías. Isaías capítulo 14, a partir do versículo 24. E o segundo texto nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 1. Já a gente vai para João. Bom, na edição passada, na mensagem passada, eu expliquei para cada pessoa, tanto do canal para quantas pessoas que estão no culto assistindo essa mensagem, que Deus, Ele nos forneceu, assim que Ele nos fez. E quando eu digo Deus nos deu, eu estou falando da humanidade, eu não estou falando apenas do cristão, daquele que crê em Deus. Deus deu para a humanidade, para o ser humano, uma das maiores ferramentas, ou um dos maiores presentes que Ele pôde dar para o ser humano. Esse presente só perde para a vida eterna. Esse presente só perde para a vida eterna, porque no mais, esse é o presente que Deus deu para o ser humano, que é capaz de mudar toda a forma de vida que existe nessa terra. Agora, o interessante disso é que na mensagem passada eu expliquei que, embora Deus tenha dado esse presente para todos nós, as pessoas não usam. Eu vou dar um exemplo para vocês disso. Teve uma vez que um homem parado na porta de um estabelecimento comercial em um outro país, todos os dias ele ia esmolar, pedir esmolas. E tinha um caixotezinho, tinha um baúzinho que ele se sentava nesse baú, nesse caixotezinho, e ele ficava a pedir esmolas, dia após dia, mês após mês, ano após ano. E durante muitos anos ele esmolava ali naquele lugar, uma avenida movimentada. As pessoas passavam, davam uma moedinha, uma moedinha caía e tilintava em sua caneca de louça. Porém, um certo dia alguém parou, depois de muitos anos de ver aquele homem sentado naquele caixote, pedindo esmolas. Alguém parou e perguntou para ele assim: esse caixote que você está sentado tem o que dentro? Era uma espécie de um baúzinho, caixotinho, com tampa, fechado.
Todos os dias ele chegava e sentava naquele caixote e pedia esmola, todos os dias, anos a fio. Num dado momento, alguém chega para ele e pergunta: o que tem dentro desse caixote que você senta nele todos os dias? Ele disse: não sei. Eu nunca parei para olhar. Então uma pessoa chega para ele e fala assim: vamos abrir então, vamos saber o que tem aqui dentro. Isso é uma história verídica, tá? Isso não é conto não, isso é história verídica. Então quando eles resolvem abrir, quebrar as trancas que tinha no caixotinho e abrir aquele caixotinho estava cheio de riquezas, um verdadeiro tesouro, que aquele homem poderia ter tido uma vida extraordinariamente rica e não teve, porque mesmo tendo a posse daquele caixotinho e sentando nele todos os dias, não sabia o que estava ali dentro, não sabia o valor, o tesouro que tinha ali dentro. Assim são muitas pessoas, ou por que não dizer, a maioria delas. Você sabe com quem se concentra as maiores riquezas desse mundo? Eu vou te dizer, isso são dados de pesquisas científicas, pesquisas apuradas em cima desse fator econômico, e chegaram a essa incrível informação: 96%, maravilha, hoje no áudio vai sair uma maquita cortando pedra lá fora da igreja, maravilha, obrigado pela maquita, vai sair na minha gravação essa maquita abençoada. Mas quando cada um faz o que quer da sua vida, deixa ele lá cortando as pedras dele, e eu vou cortando as minhas pedras aqui. Amém? Vamos lá. Se tivesse um jeito de tirar esse som da maquita, né? Mas não tem, infelizmente, vai sair. Pessoal do canal, vai desculpando aí, tem uma maquita no fundo aí, tá bom? Vamos lá. 96% de todo o dinheiro que é gerado no planeta, 96%, eu estou falando de praticamente todo o dinheiro e toda a riqueza que gira na terra hoje, está de posse apenas 1% da população mundial. Apenas 1% da população mundial é detentora de 96% de tudo que é riqueza que existe na terra. Ou seja, 99% da população vive abaixo da riqueza, abaixo, como pobre, ou como proletariado, ou como talvez necessitados e mendigos, ou classe média, ou até classe alta, mas não aquela classe alta detentora do poder. Por que isso? Porque esses 1% da população mundial descobriram que tinha um caixote cheio de riqueza e que eles estavam sentando nele. Entenderam? E resolveram levantar do caixote e tirar proveito da riqueza que está nesse caixote. Pela forma como vocês estão me olhando, vocês não estão entendendo patavinas do que eu estou falando, né? Deixa eu explicar então com mais detalhes. Esses 1% da população que hoje são os detentores das maiores riquezas do planeta, descobriram o tesouro que eles têm neles, que eles possuem um tesouro e que eles estão usando esse tesouro e se tornaram as pessoas mais poderosas desse mundo.
Eu usei apenas a terminologia do caixote para você entender que aquele homem que estava mendigando, ele era rico e não sabia, e não tirou proveito da riqueza que tinha. Como as pessoas hoje são ricas e poderosas, mas não sabem, não usam o tesouro que tem, e o tesouro que Deus deu é isso aqui, ó, seu cérebro, sua mente. Só que você não usa. Apenas 1% usou, ou tem usado. E porque eles têm usado a mente, esse grande tesouro que Deus deu, o caixotinho cheio de riqueza, eu estou falando de um caixotinho virtual, tá, gente? Não é um caixotinho mesmo de verdade, cheio de moedinha de ouro, de pérola, não. A história do mendigo ilustra justamente isso. Você está sentado em cima de uma riqueza, você tem a riqueza em você, mas você não usa. A riqueza é teu cérebro, você não usa. Porque pensar dá trabalho mesmo, irmão. Pensar dá trabalho. Então tem gente que não gosta desse trabalho e prefere deixar esse trabalho para outras pessoas. Então essas outras pessoas vão pensar e vão crescer. E você vai ficando para trás. O que eu devo fazer então? Descobrir as minúcias desse tesouro e tirar o máximo de proveito dele. Deus me deu, é meu. Deus te deu, é seu. Você só precisa usar. Eu tenho buscado ensinar para vocês aqui como usar esse tesouro. A pergunta é: você no mínimo se esforça para usar esse tesouro? Olha a Maquita aí. Você no mínimo se esforça para usar esse tesouro? No mínimo você compreende ou busca conhecimentos acerca desse tesouro para que você possa usar? Ou fica apenas como pregação de igreja e você vai embora para casa e esquece tudo? Na manhã seguinte você volta a ser aquele homem de novo, do jeitinho que você era ontem, ou aquela mulher de novo, do jeitinho que você era ontem. Esse texto que eu quero ler para vocês é o texto de Isaías, que, diga-se de passagem, eu já li aqui diversas vezes com vocês, mas eu tenho esse texto, eu tenho esse texto como a premissa da minha vida. O que é premissa, pastor? É negócio de igreja católica? Não. É como um slogan, uma faixa de propaganda da minha vida. Eu tenho esse texto aqui como a base que eu sigo para a minha vida. Esse texto aqui, ó. Eu amo a Bíblia Sagrada por inteira, mas sabe quando alguma coisa te chama a atenção? Esse texto é o texto que mais me chama a atenção na minha vida humana, pessoal. É o que mais me chama a atenção. E eu quero dividir ele com vocês. Por diversas vezes eu já transmiti para vocês mensagens sobre ele, mas vamos reler esse texto. Vamos falar com Deus primeiro, né? Porque é bom a gente pedir a Deus orientação, sabedoria na palavra. Senhor Deus de Israel, Criador de todo o universo, eu graças te dou pela sabedoria e pelo conhecimento que me dás. Graças eu te dou pela sabedoria e pelo conhecimento que tu dás a essas mulheres e a esses homens que aqui estão e os que estão a me assistir nos canais das redes sociais. Eu te agradeço, a certeza absoluta de que ao pegar a tua palavra para ler, vai abrir-se um clarão em nossa vida, em nossa mente, de tal maneira que nos será impossível não entender o que o Senhor tem para nos ensinar. Por isso que o teu Espírito Santo nos conceda o discernimento necessário, a capacidade e a habilidade necessária para entender a tua palavra.
No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, é o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, é o que eu te agradeço. Amém. Amém. Capítulo 14 do livro de Isaías, versículo 24, diz assim: jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. É só esse versículo aqui, é só ele, é a base da minha vida, esse versículo aqui. Essa é a base que eu uso para dizer a você sobre o presente que Deus te deu, sobre a grande ferramenta que Deus te deu, para que você seja o maior homem, a maior mulher da face dessa terra. E as pessoas não se ligam nisso, passam a vida sentadas no caixote, cheias de riqueza, que é essa riqueza aqui, que está escrito aqui. Não se dão contas do poder que possui, não se dão contas da grandeza que tem, da riqueza que tem, e passam a vida a expressar necessidades, como o mendigo que eu acabei de contar na história, sentado no caixote cheio de riquezas, sem saber que tinha, esmolando, vivendo uma vida de necessitado, quando na verdade tinha capacidade para se tornar um dos homens mais ricos daquela cidade. A pergunta é: o que você escolhe? Continuar sentado em cima desse caixote, ou abrir esse caixote de uma vez e desfrutar dessa riqueza? O texto está dizendo que Deus, o Senhor, Ele jurou, Ele fez um juramento. Você consegue entender o Senhor dos exércitos fazendo um juramento? Deus precisaria jurar alguma coisa? A sua palavra é suficiente, sim ou não? Mas Ele faz questão de jurar. Ele diz: jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei. Como pensei. A palavra como te arremete ao quê? De que forma? Ok? Então ele diz: como pensei, ou seja, da forma como eu pensar, vai acontecer. Foi, né? O problema é que as pessoas estão esperando que as coisas aconteçam ela fazendo. Ela quer fazer as coisas ela fazendo. Elas não querem gerar as coisas aqui. E ela quer gerar fazendo, e vai dar um trabalho sobre-humano, e ainda assim não vai conseguir. Ele simplesmente disse: da maneira como você pensar, vai acontecer. A questão é: o que você está pensando? O que você pensa da sua vida? Como é que você se vê? O que você pensa da morada que você mora, né? Da casa que você mora, do lugar onde você mora? O que você pensa do trabalho que você tem? O que você pensa que vai ser ou ter daqui a 2, 3, 4, 5 anos? O que você pensa? Como você tem pensado sobre a sua vida? Presta atenção no tesouro que está no teu caixote. Você tem um tesouro no teu caixote e não está abrindo o caixote. Vocês entenderam essa questão do caixote aí que eu estou falando, sim ou não? Porque às vezes a pessoa fica assim: eu não tenho um caixote, pastor. Que caixote é esse? É a tua mente, teu cérebro, aqui. Você sabe o que passaram para você desde criança? Que pensar não é para você não. Te ensinaram você a ser mendigo. Quando disseram para você que matemática é difícil, te ensinaram a ser pobre, te ensinaram a não ter nada, te ensinaram que você podia ficar sentado em cima do caixote e não abre esse caixote, porque matemática é difícil.
Está dando para você entender? O contexto que eu estou levando essa mensagem para você compreender que as pessoas têm o tesouro, mas preferiram sentar neles ao invés de abri-lo. Se eu perguntar nesse culto aqui, quantas pessoas quando estudavam não gostavam de matemática, eu tenho certeza que a maioria vai me levantar a mão. Quem botou isso na sua cabeça? Alguém botou. Porque matemática e física, estou falando de física, não de educação física. Educação física é exercício de, levanta a perna, levanta o braço. Educação física. Estou falando de física. Cálculos, equação, raiz quadrada, pi. Quem botou na tua cabeça que isso é difícil? Quem queria que você ficasse sentada no caixote a vida inteira? Quem não queria que você aprendesse a pensar? Se matemática fosse difícil, somente os prodígios dessa terra aprenderiam matemática. Você sabe qual é o segredo da matemática? Interpretação do texto. Você entender o que está escrito, qual é a pergunta que ela te faz. Se você entender o enunciado, você descobre a fórmula. Você tem que entender o quê? 2 ao quadrado vezes x ao quadrado é igual a 44. É uma equação. Aí você fica, mas eu não sei o que é esse 2 ao quadrado. Você não precisa saber o que é o 2 ao quadrado. Você tem que entender que tem um número elevado à segunda potência, que é o quadrado, mais ou vezes, eu não sei qual foi que eu botei aqui na fórmula, outro número também elevado ao quadrado, que dá igual a 44. Bom, você vai pegar essa fórmula, vai desenvolver ela e vai achar o 40. Por que dá o 44? Deu para você entender? Só que a pessoa diz assim, não, mas é difícil. Aí está. Você não quer abrir o caixote, você prefere sentar nele. Vai viver o resto da vida sem ter o que Deus quer te dar, porque você prefere sentar no caixote ao invés de descobrir o que tem dentro do caixote. Caixote, isso aqui, a mente. Seu tesouro está aqui dentro. Lembre-se que na analogia do moço que vivia pedindo esmolas, eu deixei claro que alguém chegou um dia para ele e perguntou, por que você senta nesse caixote? O que tem aí dentro? Ele disse, não sei. Vamos abrir para ver o que tem? Vamos. Mas tinha trancas nesse caixote. Teve-se o trabalho, vou repetir mais uma vez, teve-se o trabalho de se quebrar essas trancas. Você então precisa quebrar algumas trancas que estão na sua mente. Aquilo que disseram para você que você não sabe pensar, você tem que quebrar essa tranca. Aquilo que disseram para você que isso é muito difícil para você, você tem que quebrar essa tranca. Aquilo que disseram para você que isso aí não é para você, é para rico, é para barão, você tem que quebrar essa tranca. Porque você precisa ter acesso ao seu tesouro. O seu tesouro é o seu cérebro. Se você botar ele para pensar, a tua vida vai mudar. Compreendem, sim ou não? Quem tem um telefone celular aí para me emprestar? Um telefone. Muito bem. Quem inventou o telefone? Alguém lembra? Foi um homem, não foi? Alguém lembra do nome dele, não? Graham Bell. Não lembro do primeiro nome, só sei que o sobrenome dele era Graham Bell. Esse camarada queimou a mufa, o cérebro. Por isso que eu estou te dizendo, usa o seu tesouro, que você vai ver no que vai dar. Esse telefoninho só está na nossa mão hoje, porque alguém um dia usou o seu tesouro, saiu de cima do caixote e usou o que tinha dentro. Começou a imaginar o que fazer para as pessoas se comunicar de uma forma mais fácil e a longa distância.
O cara então inventou uma maquininha que gerava um pulso elétrico, e esse pulso elétrico era conduzido através de fios até o outro aparelho que estivesse distante, que pudesse, como é que chama? A outra pessoa ouvir sua voz. Eu não sei se vocês já viram, até em filmes e novela, os primeiros telefones tinham uma manivela do lado. Aquilo ali era para gerar eletricidade, era uma espécie de dínamo. Ele rodava, gerava eletricidade para criar o pulso, para enviar a voz da pessoa até o outro lugar. E na casa da outra pessoa tocava o telefone. Era aqueles dois, né? Um botava aqui e o outro ficava aqui. Lembra? Vocês já devem ter visto isso. Tem muitos por aí ainda, como museu, né? Então o que acontece? Esses foram os primeiros telefones. Depois foi se ampliando, aí veio aqueles telefones de mesa, né? E aí foi se ampliando, passou até o telefone sem fio. Aí foi se ampliando, até criarem o celular. De quem foi a primeira ideia? Graham Bell. Alguém teve que pensar. Está vendo essa lâmpada que te ilumina? Quem inventou? Um outro homem chamado Thomas Edison, que também resolveu sair de cima do seu caixotinho e usar o cérebro, que na sua época as pessoas se iluminavam através de candeeiros, né? Acendia o candeeiro lá com combustível líquido, né? Querosene, etc., ou velas, tochas. E ele ficou pensando, não, a gente podia ter uma coisa que iluminasse sem precisar ter que acender com pavio e tal. E ele descobriu um jeito de colocar um filamento em 2 terminais, e energizando esse filamento, a resistência produzida pelo filamento aquecia e ela produzia uma determinada iluminação. Estava feito a lâmpada. E daí foi se ampliando. Das lâmpadas incandescentes vieram as lâmpadas de LED, as lâmpadas de vapor de mercúrio e por aí foi. E hoje a gente tem toda essa iluminação maravilhosa de dia, a hora que a gente acorda, de noite, em qualquer momento a gente tem alguma coisa que alguém usou o tesouro que Deus deu. E por aí vai. A televisão a mesma coisa, o computador a mesma coisa. Tudo que hoje existe foi criado pela imaginação de alguém. Alguém teve que sair de cima do caixote. O problema é que as pessoas não querem sair de cima do seu caixote. Elas se contentam com o salário mínimo. Elas se contentam com a aposentadoria, quando elas podem desfrutar de muito mais. Mas elas não querem ter trabalho de quebrar essas trancas. Deus disse para você, Deus disse para mim: como pensei, assim sucederá. Como você pensar, vai acontecer. O que você tem pensado? Você sabe qual é o maior erro? O maior erro de uma pessoa que vem à igreja? O maior erro de uma pessoa que vem à igreja é pedir. Deixa eu molhar a garganta aqui que eu estou com sede. E as pessoas só vêm à igreja para quê? Na maioria delas, para pedir. Continuam sentadas no caixotinho. Pede. O que o moço do caixotinho fazia? Só pedia.
Poxa, pastor, mas se a gente não pedir as coisas a Deus, o que a gente vai fazer? Use a fé. Tá difícil hoje? Não, né? A palavra do Senhor diz assim: a fé é a certeza de que aquilo que você espera, você já tem. Quando você pensa, poxa, eu vou morar numa casa melhor, eu vou ter uma vida financeira abastada, que não vou precisar de mais nada nesse mundo, nessa vida, minha vida financeira vai ser boa. Quando você pensa nisso, quando você põe o seu cérebro para pensar nisso, Jesus disse: tudo que você pedir, Marcos capítulo 11, tudo que você pedir, creia que já recebeu, e assim será convosco. Presta atenção, vai ligando os pontos. Assim como pensei, então você pensa. Quando você pensa, você gera no mundo espiritual o que você quer, é o seu pedido. Agora você vai crer que já recebeu. Você vai continuar pedindo? Que sentido faz? Se você já recebeu, agora você faz o quê? Só agradece, só agradece. Quem vive a pedir não agradece porque ainda não recebeu e só está a pedir. Quem já recebeu, crê que já recebeu e não precisa mais pedir, só agradece. Conseguem compreender, sim ou não, qual é o ritmo das coisas? Esse é o maior erro que as pessoas cometem na igreja. Elas vêm na igreja e ficam: meu Deus, eu estou desempregada. Opa! A mente dela está pensando em quê? Fale, igreja, fale, eu quero ouvir a sua voz. A voz do povo de Deus é linda, é bela. Fale. Ela diz assim: Senhor, eu estou desempregada, meu Deus, me ajude a ter um emprego. O que ela está falando? Ela está falando de desemprego. A mente dela, no momento em que ela está falando, está gerando o quê? A imagem de alguém desempregada. E a Bíblia está dizendo que assim como ela pensar, vai acontecer. Quanto mais ela gera miséria, miséria ela vai ter. Quanto mais ela gera escassez, mais escassez ela vai ter. Por isso que pedir é errado. A única coisa que você deve pedir a Deus é a presença dEle. O resto, use o tesouro que Ele te deu. Saia de cima do caixote. Saia de cima do caixote e acredite: eu sou um homem rico. Gratidão por ser um homem rico. Gratidão por ser um homem belo. Gratidão por ser um homem inteligente. Assim como pensei. Cada vez que você pensa nisso, você gera para você. Gera. É a Bíblia que está dizendo. Não é o pastor Heron que está dizendo. Não é vídeo de internet que está dizendo. É o texto da Bíblia. Assim como pensei, assim sucederá. A palavra suceder significa acontecer. Assim como eu pensar, vai acontecer. Se você pensa em escassez, você gera escassez. Se você pensa em abundância, gera abundância. Consegue entender? Gera abundância. Ao invés de ficar: meu Deus, tem misericórdia do meu filho que ele está desempregado. Vamos aprender uma coisa, que eu vou já passar para segundo texto. Preste atenção. Você consegue falar alguma coisa sem pensar? Sim ou não? Algumas pessoas, quando cometem alguma gafe, elas falam assim: eu falei sem pensar. Isso não existe. Você é um ser humano racional. E como um ser humano racional, sua voz está ligada diretamente ao teu sistema nervoso central, de maneira que tudo que você fala vem do seu cérebro. Não existe a menor possibilidade de você falar um ai, se o seu cérebro não trabalhou para esse ai. Tudo que você falar vem dele.
Então, quando você diz assim, meu filho está desempregado, o seu cérebro trabalhou nessa imagem de alguém desempregado. Você está gerando a imagem do desemprego, escassez, falta. Quando você pede é porque você está em falta, está gerando escassez, imagem de escassez. Você vai receber o que o seu cérebro está gerando, escassez. A pessoa pensa que ela pedindo assim, Senhor, meu filho está desempregado, meu marido está desempregado, dê um emprego para ele. Ela está achando que fazendo esse pedido, Deus vai enviar lá o emprego para o marido dela. O que ela não entende é que o segredo está no pensar. E quando ela diz o meu marido ou o meu filho está desempregado, o que ela está pensando é em escassez. E é escassez que ela vai gerar. Quanto mais você diz eu preciso, eu quero, eu tenho necessidade, você está gerando escassez. Quanto mais escassez você gera, mais escassez você vai ter. Vocês lembram que na mensagem passada eu disse para vocês que o cérebro ele podia ser usado para o bem ou para o mal? Sim ou não? Ele pode gerar para o bem ou ele vai gerar para o mal. Ele não tem a capacidade de analisar o que é bom para você e só gerar o que é bom. Ele não foi feito para isso. Ele foi feito para gerar. Por isso que eu disse para vocês, foi o maior presente que Deus deu para nós. Porque ele produz, ele gera. Preste atenção nisso, porque isso tem tudo a ver com a segunda parte da mensagem. O seu cérebro gera, cria. Assim como pensei, quando eu penso, eu gero o que no cérebro? Uma imagem, seja de escassez ou de abundância. O que eu gerar, eu vou criar. O que eu gerar, eu vou, falem alto, igreja, criar. O que eu gerar, eu vou criar. O que eu gerar aqui dentro, eu vou criar. Seja boa ou seja mal, seja ruim, eu vou criar. Por isso que você precisa aprender a usar a caixinha que você está sentado em cima. Você precisa usar ela. Sai de cima desse caixote e usa teu cérebro. Você não precisa fazer nada, não. Você não precisa se matar de trabalhar, não. Não precisa. Você precisa criar aqui dentro. Vamos entender como é que isso funciona? Sim ou não? Preste atenção. Você observou? Gratidão, seu Não te deixo nem com surra de cansanção. Oh, meu Deus. Olha aqui. Você notou nesse versículo 24 do capítulo 14 de Isaías, quem é que está falando? Quem? Deus. Você sabe que uma das coisas que eu mais primo e o que eu mais ensino aqui na igreja é a pessoa saber fazer interpretação de texto, correto? Sim ou não? Vamos entender então, presta atenção. Quem é que está falando aqui nesse texto? Versículo 14, o Senhor Deus é quem está falando. Olha, presta atenção, jurou o Senhor dizendo, quem jurou? Deus, dizendo que, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quem é que está dizendo que vai pensar e quem é que está dizendo que vai acontecer tudo que pensar ou tudo que determinar? Deus. Alguém poderia dizer exatamente isso. Ah, pastor, mas aí é Deus quem vai fazer isso, não somos nós. Opa. Outro engano da pessoa. Ele nos fez segundo a sua imagem e semelhança e nos deu tudo que Ele tem. Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Esse poder de pensar e fazer é meu, é seu. Ele te deu como filho, você pode usar. Amém?
Agora preste atenção. Eu disse ainda há pouco para vocês, você não precisa nem fazer nada. Você só precisa usar sua mente. Amém? Eu disse para vocês que quando você pensa, seu pensamento gera imagens. Quando você expressa essas imagens, você expressa através de grave isso aí, que isso já vai entrar e você vai ver como você tem esse poder. Amém? Gera palavras. Você pensa, quando você pensa, gera uma imagem dentro da sua cabeça. Essa imagem pode ser de escassez, dependendo do que você está pensando, ou pode ser de abundância. O correto é pensar em abundância e não em escassez. Quando você pensa em abundância, você pode falar, determinar, que é a segunda parte do texto de Isaías. Determinar, e vai se efetuar, vai acontecer. Quando você gera a imagem e fala, você fala com palavras. Vamos então entender em Gênesis como foi que Deus criou o mundo. Como é que Deus criou tudo? Ele pegou um pouquinho de barro, juntou, né? Fez uma bola, é a terra. Fez outra bola de terra, é Marte. Fez outra bola de terra, é Júpiter. Foi assim que ele fez? Ele não mexeu uma palha. Pode ler o texto à vontade, leia o texto em hebraico, leia o texto em português, leia o texto em inglês, na Bíblia King James, NVI, leia em que versão for, todas elas vai estar escrito a mesma coisa. Disse o Senhor, haja. Eu acabei de dizer para você que as palavras expressam a imagem gerada na mente. Onde é que tudo isso foi gerado? Na mente de quem? De Deus. Ele gera na mente e apenas fala. A palavra tem poder de criação. A palavra tem poder de criação. É por isso que quando uma pessoa fala assim, esse menino é um amaldiçoado, acabou, você acabou com a vida dessa criança. Porque as palavras, todo mundo fala isso, não entende, não usa e não sabe usar. Todo mundo diz, a palavra tem poder, mas não sabe usar. Não sabe usar. Ela só acha que a palavra tem poder para gerar o mal. A palavra tem poder tanto para gerar de um lado quanto do outro, depende do que você pensar. Será que você consegue entender isso, sim ou não? Agora, vamos comigo que eu vou te mostrar uma outra perspectiva sobre o Evangelho de João. Evangelho de João capítulo 1. Evangelho mesmo, não tem Mateus, Marcos, Lucas e João? Então João capítulo 1, eu vou te mostrar uma coisa aqui que você nunca percebeu. Nunca percebeu. Você nunca percebeu, vai perceber hoje. E você vai ver que você tem isso aí. Você vai perceber que o poder da criação está com você. Você cria a sua realidade, você cria, seja boa ou má. Você cria, seja escassez ou abundância. É você quem está criando. E muitas vezes você põe o defeito ou põe a culpa no diabo. Mas é você quem está criando. Bom ou ruim, é você quem está criando. Coisas boas ou ruins, é você que está gerando. Você está usando o seu tesouro para o bem ou para o mal. Sempre. Precisa aprender a usar ele para o teu bem. Capítulo 1 do Evangelho de João diz assim, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, que é o Verbo, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Vamos parar aqui. De quem esse texto está falando? Esse é o problema.
Todas as vezes que você lê esse texto, você interpreta de que o texto está falando de Jesus. Não está incorreto, mas não é toda a verdade que está implícita nesse texto. Jesus de fato é o Verbo de Deus, mas apenas dizer que esse texto refere-se a Jesus, isso não é uma verdade completa. Vamos então entender dentro de uma outra perspectiva. Vamos fazer uma retrospectiva do que eu já falei até agora. Deus, Ele te deu um tesouro. Esse tesouro, muitas pessoas sentam-se nele como se fosse o caixote do homem mendigo e vivem a expressar escassez, necessidade quando são donas e possuidoras de um grande tesouro. Esse tesouro, que eu falei que era o caixotinho do mendigo, é o seu cérebro, a sua forma, a sua capacidade de pensar, os seus pensamentos, a sua mente, a sua habilidade, a sua dimensão de raciocinar. Entenderam até aí? Sim ou não? Vamos lá. Quando você pensa, você gera o que na sua mente? Imagens. Quando você gera imagens, costumeiramente você expressa essas imagens através de palavras. Palavras. Eu posso, tu podes, ele pode, vós podeis, eles podem. Isso é verbo. Tudo que eu penso, eu exponho para fora, verbalizando. Meu Deus, eu estou tentando passar a coisa de forma tão miudinha para você, que se você não entender, porque você é cabeçudo mesmo. Só Jesus pode tomar conta do seu cérebro. Tem muita tranca. Seu cérebro está mais trancado do que o dos outros. Tem que te trancar mesmo. Tudo que eu penso é gerado aqui na minha mente. Eu posso verbalizar. A palavra em Isaías diz que assim como eu pensei, vai acontecer do jeito que eu pensei e vai suceder da maneira que eu falar. Porque quando eu penso, eu posso verbalizar, falar com palavras, verbo, palavras. Eu posso verbalizar, eu posso falar o que eu pensei. Por exemplo, eu estou vendo aqui o projetor na minha frente, projetor de imagens, está aqui na minha frente, e aqui na minha frente está a câmera que está me filmando, com o tripé e todos os seus cabos, tá bom. Eu olho para aquele projetor e vejo os cabos grudados nele, a cor dele, o nome que ele tem, o suporte que ele está preso, os parafusos prendendo ele no teto. Tudo isso eu estou gerando o que na minha mente? Uma imagem. Mas se eu pegar essa imagem que está sendo gerada e falar, eu estou Então vamos verbalizar o projetor. Um projetor da marca Epson, na cor preta, seguro pelo suporte com 3 parafusos, um suporte branco preso no teto, com cabos grudados na sua parte traseira, que trazem a imagem até a lona de projeção. Eu peguei tudo que estava na minha mente e fiz o quê? Falei, verbalizei. Amém? Eu expliquei para vocês ainda há pouco que Deus fez o mundo fazendo como? Verbalizando, falando. A mente pensava e ele... Por isso que o texto de João diz que no princípio era a palavra, o verbo, ele falou, tudo foi feito através da fala. Só que as pessoas só encaram que o verbo nesse texto refere-se a Jesus. Nunca pararam para pensar que esse verbo refere-se à palavra falada de Deus. Foi a palavra falada dele que criou os céus, terra.
Tudo que foi feito, das coisas que existem, das coisas que vemos e das coisas que não se veem, tudo foi criado pela palavra. Ele pensava e falava, ele pensava e falava. Haja luz e houve luz, houve manhã e tarde do primeiro dia. Haja relva e houve relva, haja árvore frutífera. Ele foi falando, ele só falou. No princípio estava com ele a fala. Ele falava e acontecia. É isso que o texto está dizendo. No princípio era o verbo, palavra, a voz dele, e a voz dele estava com ele, estava com Deus, e o verbo, a voz dele, era o próprio Deus. A palavra é o próprio Deus, a palavra é a própria criação. Eu fico todo arrepiado. É a palavra que cria. Por isso Jesus disse: vós sois deuses, porque você tem poder de criação. É só falar. É só falar. Mas você prefere sentar no tesouro ao invés de usar. Fala. Abre a boca e fala, ao invés de falar de miséria. As pessoas preferem falar da miséria que está vivendo, do desemprego. Tô duro, tô sem dinheiro. Só sabe falar de miséria, só sabe falar de escassez. É por isso que quanto mais ela fala, mais ela verbaliza. O verbo que sai da boca dessa pessoa tem poder de criação, seja ela cristã ou não. Deus não definiu isso no início. Ele deu o cérebro para todo mundo, e esse poder de criação está em todo mundo. Só que a pessoa só sabe criar miséria. Tá duro, tá sem dinheiro, o dinheiro não dá para nada. Nasceu para descer, morreu. Pobre nasceu para levar fumo. Os ricos é que estão bem, eu estou na miséria. Só sabe gerar miséria, só sabe falar porcaria. Deus te deu o poder da palavra de criação. No princípio era o verbo. Observa lá no livro da criação, no livro de Gênesis, observa que a figura de Deus que aparece ali é ele sozinho, e ele falando. Lê depois o livro de Gênesis, lá no início, capítulo 1, lê tudinho. Ele diz: haja animais, haja o firmamento. Depois ele foi criando cada um em sua etapa. Ele não juntou nada, ele não pegou um pozinho aqui. A gente tem a mania, que esse texto não está escrito. A gente tem a mania de dizer que Deus fez um boneco de barro e criou o homem. Isso é mentira. Não existe texto que fala sobre isso. Diz que Deus fez o homem do pó da terra, mas não diz que Deus fez um boneco de barro e soprou nele o fôlego de vida. A gente que tem essa mania, para as pessoas entenderem melhor, de que Deus fez um boneco. Deus não moveu uma palha, criou tudo pela palavra. Tudo pela palavra. Não aparece um texto nas Sagradas Escrituras dizendo que Deus pintou o céu de azul, que Deus plantou a árvore ali, plantou a árvore acolá, a grama, botou o boi aqui para comer. Um texto falando nada disso. Só vê texto ele falando, só falando. O verbo estava com ele, a palavra estava com ele, e a palavra era ele mesmo. Poder de criação, ele é o poder da criação. Fale a palavra e você vai criar. Agora, ou você cria miséria, ou você cria abundância, depende do que você quiser. Oi. O texto não diz, só foi criado através da fala. A irmã está perguntando, para quem não ouviu no microfone, o texto diz que Deus criou o homem do pó da terra, mas a Bíblia não diz do que Deus criou os animais. Só com a palavra, pode observar, ele só falou. Eva foi criada diferente, porque Eva já foi tirado de Adão. Deus não falou para criar Eva. Deus criou o homem e depois tirou da costela dele a mulher. Mas todo o resto, pode observar, foi feito da palavra. Haja luz, houve luz. Haja trevas, houve trevas. Haja árvores frutíferas.
tudo, haja animais selváticos, animais domésticos, povoe os céus, as aves, povoe as águas do firmamento, que são os mares, animais marinhos. Ele só foi falando. Como é que ele foi gerando isso? Esse é o problema. Se você entender isso e entender que ele te deu esse dom, você está feito na vida. Porque a pessoa pode pensar assim: pastor, ele criou isso tudo porque ele é Deus. Oh, meu Pai, eu acabei de te dizer que ele te deu isso. Ele te deu esse poder. Ele te criou e te deu esse cérebro. Quem cria isso é a mente. Ele tem uma mente. Com a sua mente ele criava as imagens do que ele queria, e com a sua boca ele verbalizava, o verbo ele falava, a palavra ele falava, haja, crie-se, exista, e passava-se a existir. Amém? E ele te deu esse dom. Porque senão você vai pensar: olha só, quem pode fazer isso é ele, que é Deus. Vocês lembram que domingo passado eu expliquei aqui por que você tem o poder que você tem, que você não é uma pessoa simples, uma pessoa humana simples? Não é. As pessoas estão acostumadas a pensar assim: só quem pode fazer essas coisas é Deus. Eu não posso nada, eu não tenho nada, eu não sou nada. Quanto mais você fala, mais você se diminui. No princípio, eu vou traduzir. No princípio era a palavra. A palavra. Não é, olha aqui para o pastor. Vou falar uma coisa para vocês. Se eu estivesse ensinando isso aqui para uma plateia de pessoas que não fossem evangélicas, elas entenderiam muito mais rápido e muito mais fácil do que os evangélicos. Porque os evangélicos, eles trancam na mente dele o seguinte: Deus, ou é Deus ou não é. Acabou. Então tudo que se fala, como é que eu posso, religioriza, nem sei se existe essa palavra. Ele transforma de uma forma religiosa. Então quando ele diz assim, no princípio era a palavra, a pessoa vai pensar que o quê? No princípio era a palavra de Deus. Não, no princípio é palavra, verbalização. Eu posso, eu tenho, eu sou, eu quero, eu consigo. Palavra, falar, verbalizar o que está na mente, botar para fora o que a mente tem. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu chego lá, eu tenho capacidade. Isso é palavra, isso é verbalizar. No princípio Deus falou. Ou seja, era a palavra. Ele só falou. Ele não fez nenhuma mágica. Haja luz. Não teve nada disso. Ele só falou. A diferença entre Deus e nós é que ele acredita e você não. Ele acredita que o que ele disser vai acontecer. Você que está agora me assistindo, você sabia que a Bíblia diz que você e eu, nós, fomos feitos um pouco menor do que os anjos? Sabe o que significa isso? Nós temos muito poder. Muito poder. Só fomos feitos um pouco menor do que os anjos. Sabe por quê? Porque os anjos conseguem estar invisíveis e nós não. Do resto, tudo que nós temos, nós somos iguais no mundo espiritual. Por que o diabo tem tanto ódio do ser humano? Porque ele sabe como o ser humano é poderoso. Só que ele engana o ser humano, fazendo a pessoa acreditar que ela não tem poder nenhum, que esse poder só pertence a Deus. Mas quando você aprende a usar esse poder, não há nada impossível para você. Amém? Lembra do que Jesus disse? Tudo
é possível para aquele que crê. O problema é que você não crê. Você não crê que se você falar, vai acontecer. Olha, e tem um outro detalhe interessante nisso, viu? Para que você não entenda errado. O texto diz, do livro de Gênesis, que tudo que Deus criou em quantos dias? 6 dias. No 7º ele parou a sua obra, ele não fez mais nada. Tipo, cessou de trabalhar, cessou de fazer o que ele estava fazendo, que era falando, na verdade. Quantos dias? 6. 6 dias era o que mesmo, hein? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, correto? Sim ou não? Errado. Esses são os nossos dias. A Bíblia diz no livro de Pedro, se eu não me engano, 1 Pedro, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O texto foi colocado que em 6 dias, só que o texto não diz que foram 6 dias nossos. Podem ser 6 dias de Deus. E isso, em toda essa geração, ter acontecido em 6.000 anos. Se um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, 6 dias pode ter sido 6.000 anos. Eu estou falando isso porque tem gente que acha que as coisas acontecem como uma magia. Abracadabra, já apareceu. Não funciona assim não. O mundo espiritual não trabalha assim. Existe um tempo do mundo espiritual. O que você precisa é criar e deixa a coisa acontecer. Não é ficar olhando. Bom, agora eu já falei. Hoje já é quarta-feira, quinta, sexta, ainda não aconteceu. Sábado, quando é que vai acontecer mesmo, hein? Você precisa aprender a deixar a coisa se formar. Amém? Tenha pressa não. Só produza as palavras certas. Só pense no que é certo e deixe a coisa se formar. Porque senão a pessoa pensa assim: eu fiz o teste lá em casa, eu pensei em muito dinheiro e determinei muito dinheiro na minha casa, mas até agora o dinheiro não chegou. E enquanto você estiver nessa fissura esperando chegar, ele não vai chegar. Leia o texto do livro de Gênesis. Em qual momento Deus ficou lá? Em qual momento o texto diz que ele ficou na preocupação da coisa se formar? Ele sabia que ia se formar e pronto. O papel dele era falar e produzir. Seu papel é falar e produzir. Deixa o resto com o Pai. Amém? Eu espero que vocês estejam entendendo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então as palavras, quando ele diz a palavra era Deus, que é o verbo que era Deus, você entende que a sua palavra tem poder de criação, porque Deus é Deus criador. Sua palavra tem poder de criação. Sua palavra tem poder de Deus. Observa, vê se você entende o texto. No princípio era o verbo. Eu estou trocando o verbo pela palavra, para você entender melhor. Então no princípio era a palavra falada de Deus. Deus estava falando: haja luz, haja trevas, haja isso, haja aquilo. Palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra é Deus. A palavra tem poder de criação. Não é a Bíblia Sagrada, viu, gente? A palavra falada tem poder de criação. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? O verbo, que é a palavra. No princípio, quem é que estava com Deus? A palavra. Pode ler lá. Você vai ler ele. Você não vê nem a pessoa do Espírito Santo naquela ação, nem a pessoa do Senhor Jesus. Vê a pessoa de Deus falando. A única hora em que você vê a pessoa da Trindade aparecer nos textos é quando ele vai formar Adão, que ele diz:
façamos, no plural, façamos o homem segundo a nossa imagem. Aí aparece a Trindade. Mas observa que na criação aparece a figura só de Deus, Deus Pai. Haja luz, haja trevas, haja gado, haja animais selváticos. É só Ele falando. No princípio Ele estava falando, Ele sozinho estava falando. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, o verbo, que é a palavra. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Do verbo, da palavra. E sem ele quem? O verbo, a palavra. Nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. Nele quem? O verbo, a palavra. E a vida era a luz dos homens. Produz a palavra certa e você vai ver coisas enormes, gigantescas acontecerem na tua vida. Amém? E aprenda a parar de pedir. Agradeça. Já é seu. Amém? Vou fazer uma pergunta aí. Quem está cheio de dinheiro aí? É isso que você deve fazer. Quem ainda não entendeu ficou de mão abaixada. Você ainda não entendeu. Você ainda está se olhando da forma natural, normal. Você ainda está se olhando errado. Você ainda está sentado em cima do baú. Levante-se do baú porque você está cheio de dinheiro. Amém? Vou te perguntar de novo. Quem está cheio de dinheiro aí? Agora todo mundo levantou a mão. Quem está cheio de saúde aí? Quem está cheio de paz aí? Quem pode tudo aí? E fale dessa forma, fale. Amém? Fale. Eu estou cheio de dinheiro. Cadê? Fala aí. Isso. Eu estou cheio de paz. Eu estou cheio de alegria. Minha família é toda de Jesus. Abra a boca e fala. Amém? Abra a boca e fala. Veja na sua mente, assim como pensei sucederá, e verbalize, fale, 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 fale. Amém? Mas fale acreditando. É a fé. Não é falar. Tem gente que vai falar e fica assim, será que alguém vai achar que eu sou maluco? Para com isso, você está lá com medo de quem vai dizer que você é maluco. Eu quero mais é que me chamem de maluco mesmo, porque eu vou ser um maluco. Eu sou um maluco cheio de dinheiro. Quem quer ser maluco aí cheio de dinheiro? Pronto, deixe quem quiser te chamar de maluco. Deixe quem quiser te chamar de doido, contanto que você tenha tudo do bom e do melhor, que você consiga entender tudo que eu te ensinei nesse dia de hoje e botar em prática e ser o melhor de Deus. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. A você que me assiste pela internet, venha nos fazer uma visita no nosso templo, aqui na Igreja Mundial em Cristo, no bairro do Largo do Tanque. Você que mora em Salvador ou região metropolitana, você pega qualquer ônibus ou o próprio metrô. Você pega o metrô e desce na estação da Rótula do Abacaxi, pega qualquer ônibus, ou então desce na estação Pirajá, pega qualquer ônibus que passe no Largo do Tanque. Venha nos fazer uma visita. Nossa igreja, ela fica bem em frente do Banco Bradesco. Eu estarei aguardando por você. Não esqueça, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e lasca o dedo no joinha. Forte abraço.